Oi, gente querida, amo muito vocês. Que honra, que privilégio. Muito obrigado por estarem compartilhando os meus vídeos. Muito obrigado. Eu me sinto tão feliz, gente, quando eu leio os testemunhos de pessoas sendo transformadas pela palavra, pelo poder do Espírito Santo que leva através da palavra. Então, muito obrigado. Você que está compartilhando os vídeos tem me ajudado demais a fazer a obra de Deus. Amo você, viu? E hoje vou dar continuidade, vou trazer a segunda mensagem sobre o Espírito Santo. E na mensagem de hoje, o título é Os Nomes do Espírito Santo. Pastor, mas por que é tão importante a gente saber os nomes do Espírito Santo? Queridos, nas Escrituras, os nomes normalmente trazem conhecimento a respeito do caráter, né? A respeito da obra, a respeito do propósito. Os nomes do Espírito Santo revelam muita coisa sobre quem ele é e sobre o que ele faz, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que ele é chamado de o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: não sabeis que sois os santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, ele fala de duas coisas, o santuário de Deus e do Espírito de Deus. Então, o primeiro nome do Espírito Santo é o Espírito de Deus, porque ele é Deus. Essa é a Trindade, gente, é um mistério que nós não entendemos completamente. Por mais que a gente se esforce, né? Existem várias alegorias a respeito da Trindade, como por exemplo a água no estado gasoso, no estado líquido, no estado sólido. Tem outras alegorias, mas a verdade é que isso vai muito além da nossa capacidade. Mas são três pessoas diferentes, mas um único Deus. Eles são pessoas que concordam 100% inteiro em tudo, né? Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas são pessoas distintas, é algo difícil de entender. Por isso ele é chamado de o Espírito de Deus, porque ele é o próprio Deus. Mas ele é chamado também de o Espírito de Cristo. Lá em Romanos 8, versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Esse texto aqui está carregado de ensinamento, de doutrinas, né, de teologia, vamos dizer aqui. Em primeiro lugar, estar no Espírito significa que o Espírito de Deus habita em nós, tá? Então a gente viu lá que ele é chamado de Espírito de Deus. Mas diz em seguida, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Aqui está falando claramente que uma pessoa que não tem a habitação do Espírito Santo nem se converteu. Eu estou falando isso porque existem algumas pessoas que acham que podem ser crentes e não terem o Espírito Santo. Há uma diferença clara entre a habitação e o enchimento do Espírito, tá? Então, hoje, no passado, o Espírito Santo ele não habitava em todo mundo. Ele habitava em reis, naqueles artífices do templo, né, do tabernáculo, em Bezalel, né, que para construir a arca foi cheio do Espírito. Mas o Espírito Santo ele podia sair. Lembra Davi no Salmo 51? Tinha pecado, ele dizia assim, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. O Espírito saiu de Saul. No Novo Testamento, não, queridos. O Espírito Santo, quando você se converte, ele vem habitar na sua vida para sempre. E aqui Paulo está dizendo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, nem dele é, tá? Mas ele é chamado nesse mesmo versículo de o Espírito de Deus e do Espírito de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é um com o Pai e é um com o Filho. Ele é chamado também de o Espírito da Verdade. João 16, 12 e 13 diz assim: tem ainda muito que vos dizer, Jesus está falando, né? Mas vós não o podeis suportar agora. Não podeis suportar, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
Então, Jesus está dizendo, olha, enquanto ele estava junto com os discípulos, ele não podia ensinar todas as coisas para eles. Por quê? Porque eles ainda não tinham a habitação do Espírito Santo dentro deles. Aí ele diz, mas eu vou para o Pai e quando eu enviar para vocês o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, ele não só guia, mas faz a gente compreender também. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele é o Espírito da verdade. Nele não há mentira, nele não há jeitinho, não há meias verdades, ou é verdade ou é mentira. Então, quanto mais alguém está cheio do Espírito Santo, mais viverá pela verdade. Amém? Ele é chamado também de o Espírito da graça. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 29, o autor de Hebreus diz assim, eu acredito que é Paulo, tá? Mas as pessoas divergem a esse respeito. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Queridos, esse capítulo 10 aqui está falando da apostasia. E eu preciso explicar, porque aqui não é um pecado qualquer. Os hebreus se converteram, né? A carta de Paulo aos hebreus é a carta para aqueles judeus que tinham se convertido. E eles tinham entendido que Jesus era o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles pararam de fazer o sacrifício aos animais. Mas quando veio a perseguição, eles começaram a ter aquela tendência a voltar para suas raízes. E voltaram a fazer todos os sacrifícios que se fazia antes de Jesus vir. Então o livro de Hebreus inteiro, ele foi escrito para mostrar a superioridade de Cristo a tudo que havia na lei. A Moisés, ele é superior a Moisés, ele é superior aos sacrifícios de animais, ele é superior sumo sacerdote, o livro inteiro. Só que no meio do livro você tem pelo menos 2 advertências sérias para um pecado que estava sendo feito, que era voltar a sacrificar os animais. O capítulo 6 e esse capítulo 10. Então, ele diz assim, olha, se as pessoas que estavam na lei, tá, morriam sem misericórdia, quando havia o depoimento de 2 ou 3 testemunhas de que eles tinham quebrado a lei, tá? Não tinha jeito, se a pessoa pecou, adulterou ou matou, e tinha ali uma testemunha, 2 ou 3 testemunhas, já era. A pessoa não ia ter misericórdia e o rigor da lei ia ser imposto para a vida deles. Agora, ele está dizendo, se isso valia para a lei, aí ele continua, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. O que é pisar no Filho de Deus? É rejeitar o sangue do seu sacrifício e voltar para o sangue de animais. E ele diz, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, aqui, embora esteja falando de apostasia, de um pecado gravíssimo que não tem volta, né? O pecado contra o Espírito Santo, um pecado de apostasia que não tem volta, que é voltar a sacrificar animais depois de ter recebido o sangue da aliança que é Jesus. Nesse momento, o Espírito Santo é chamado de o Espírito da graça. Isso quer dizer, meu querido, que é o Espírito Santo quem ministra a você a graça de Deus. Você pecou, ele te convence do pecado. Para quê? Para que você confesse o pecado e seja purificado dos seus pecados. Você está desviando, é o Espírito da graça que vai lá e fala, não é por aí, meu querido, esse não é o caminho. Se arrepende, volta para Deus. É o trabalho do Espírito Santo que sempre vai agir para conosco com graça. Agora, lembre-se bem, existe um pecado na Bíblia, que é o pecado da apostasia. Apostasia é divórcio.
Aqui não está falando do divórcio, né, das pessoas que se separam dos seus cônjuges na terra. Não, é divórcio espiritual. É você ter, como diz Hebreus, né, sido iluminado, provado do poder da palavra, do poder do mundo vindouro, sido participante do Espírito Santo, ou seja, foi crente mesmo, experimentou o poder de Deus e voltar a fazer sacrifício de animais. Isso seria semelhante a você que foi crente e que agora fala, não quero mais saber de Jesus, eu não acredito, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, talvez sacrificar galinhas, ou então começar a dizer que não existe salvação, que não existe céu, não existe inferno, como existem alguns pastores por aí que estão, gente, beirando a apostasia. Alguns já passaram a linha, outros estão beirando. Agora, a Bíblia diz que quando há o divórcio de Deus, divórcio do Senhor, não tem volta, tá? Porque Hebreus 6 diz, porque de novo estariam crucificando o Filho de Deus. Ou seja, para que houvesse salvação, para quem se divorciou do Senhor, Jesus tinha que morrer de novo, e ele não vai morrer de novo. Então, o Espírito da graça, ele permanece em você, te convencendo do pecado, da justiça, do juízo, para você se converter, depois te convencendo do pecado, para você se arrepender. É Ele quem te santifica, que te leva ao arrependimento, Ele intercede por você, Ele é o Espírito da graça. Não tenha medo, o Espírito Santo, se você não rompeu, se você não é... Aí alguém vai dizer, pastor, mas eu já neguei a Jesus, eu já falei, não creio mais nada. Querido, isso não é uma palavra de boca, isso é uma decisão mental tão profunda, que a pessoa que passa por essa linha, ela não consegue mais crer. Então, se você aí está todo preocupado, que se você pecou contra o Espírito Santo, pode ficar tranquilo, porque se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não teria nenhum remorso, nenhum arrependimento. Muito pelo contrário, você estaria totalmente frio, totalmente tranquilo. Isto é realmente o final da linha, né? O Espírito Santo, ele convence. Chega uma hora que a pessoa continua voluntariamente pecando, a consciência dela começa a ficar cauterizada, já não sente culpa, já não sente, sabe, aquele peso que o Espírito Santo dá, já não sente tristeza que o Espírito Santo dá. E todo esse processo, o Espírito de graça está dizendo, volta para Jesus. Chega uma hora que esta pessoa que peca voluntariamente, não se arrepende, sabe o que acontece, gente? Ela apostata. E a apostasia é quando o coração dela morreu. Ela já não tem nenhum resquício de fé, nenhum resquício de remorso, nenhum relacionamento mais com Deus. Então, se você está sentindo aquele sentimento de culpa, aquele pecado, aquela tristeza, é a tristeza do Espírito Santo para o arrependimento. Ele é o Espírito de graça, não se preocupe. Amém? Em quinto lugar, ele é chamado de o Espírito de glória. 1 Pedro capítulo 4, versículo 4 diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Tá? A palavra glória no Novo Testamento é doxa, mas glória é presença, é o Shekhinah, a presença de Deus, né? Então, o Espírito da glória significa que o Espírito Santo é a atmosfera do Espírito Santo que nos leva para a glória de Deus. Querido, quando você começa a viver na murmuração, no criticismo, reclamando, com ódio no coração, com ressentimento, você atrai uma atmosfera, sabe, de Satanás. Quando a Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo, a Bíblia está dizendo o seguinte: existe uma ira que é santa. Que ira que não é pecado? Aquela ira, aquela indignação que a gente tem contra o pecado, que a gente tem quando o nome de Deus está sendo vilipendiado, esta ira é santa. Jesus teve essa ira, João Batista teve essa ira, Elias teve essa ira. Mas essa ira, ela se dá e ela enche o nosso coração quando não é quando a gente está sendo de alguma maneira injustiçado, é quando o Senhor está sendo injustiçado. Mas essa ira, ela passa, irmãos.
Ela passa. A pessoa que tem a ira de Deus passa logo, porque Deus é longânimo. Então Paulo fala, irai-vos e não pequeis, ou seja, se tiver uma ira que seja santa. Mas ele diz, mas não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não leva a ira para amanhã, não durma com a sua ira no coração. Por quê? Porque quando você dorme, aquilo começa a transformar o seu coração em amargura. E aí você dá lugar ao diabo, lugar físico. Sabe, gente, se a ira atrai ao diabo, o amor atrai a Deus. O Espírito de glória quer dizer que o Espírito Santo em nós, se nós dermos lugar a Ele, se nós não apagarmos o Espírito, se nós não entristecermos o Espírito Santo, se nós nos enchermos do Espírito Santo, Ele atrairá a glória de Deus. A glória de Deus espanta os demônios. A glória de Deus espanta Satanás. A glória de Deus, ela é tão extraordinária, tão santa e tão maravilhosa que ela transforma a nossa vida. Então aquela cadeia, aquele pecado que você não consegue vencer, a glória de Deus pode te levar a vencer. Meu querido, eu digo para você, o Espírito Santo é o Espírito de glória. É Ele que pelo nome de Jesus, sabe, repousa sobre nós o Espírito da glória, da Shekinah de Deus. Aleluia. Então, viva uma vida buscando o enchimento do Espírito Santo. Ele é chamado também de o Consolador. João 14, 26 diz assim, mas o Consolador, no grego Paráclitos, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. A palavra paráclitos significa advogado. O que é um advogado? É o que é chamado para ficar ao lado. O paráclitos também. Kletos é chamado no grego e para ao lado. O consolador é aquele que está ao nosso lado, que está dentro de nós. Para quê? Para quê? Para que ele possa nos ensinar, nos conduzir, ele possa fazer lembrar as coisas que o Senhor nos falou. Né? Lembrar aquilo que a gente lembra na palavra, que a gente lê na palavra, aquilo que você ouviu um dia, uma hora você está precisando de uma verdade maravilhosa, o Espírito Santo vem e sopra no teu coração aquela palavra, aquele versículo bíblico que você decorou, aquela mensagem que um dia você ouviu, e é o Espírito Santo que além disso, ele nos consola. Sabe, gente, quando eu perdi minha mãe, eu passei um momento muito difícil na minha vida, porque além de eu ter muita saudade, minha mãe era a minha segurança de amor. Pensa naquela mãe amorosa, encorajadora, que me abraçava. Eu vi minha mãe a vida inteira profetizando e falando coisas lindas para mim. E de repente ela vai embora. Eu me senti como se fosse uma árvore que tivesse sido arrancada com a sua raiz. E foi interessante, irmãos, porque eu estava pregando uma série maravilhosa e num domingo eu cheguei e disse assim, gente, no domingo que vem, todo mundo venha porque eu vou ungir um por um. Vocês podem imaginar uma coisa dessa, gente? No domingo eu falei isso. No sábado seguinte minha mãe morre. E eu tinha que enterrar a minha mãe no domingo e ir para a igreja pregar. E eu me lembro que eu estava com meu coração arrasado, dilacerado, e eu falei para ele, Senhor, eu não consigo, mas eu dei a minha palavra, eu disse que eu ia ungir as pessoas, mas Senhor, o que eu queria hoje é estar sozinho, chorando, curtindo o meu luto aqui, sentindo, lembrando da minha mãe, Senhor, eu queria estar aqui sendo cuidado por Ti, mas eu dei a minha palavra, Senhor. Então minha mãe morre no sábado, no domingo de manhã eu vou enterrá-la, no domingo à noite a igreja lotada, sabe que lotada? Eu fui pregar, irmãos, o Espírito Santo de Deus tomou meu coração. O Espírito Santo de Deus encheu a minha vida. Era como se eu estivesse numa redoma. Era como se a dor tivesse saído da minha vida e eu tivesse
completamente imerso no consolo do Espírito Santo. Naquele dia eu preguei como nunca, a glória de Deus se manifestou e eu orei por cada pessoa, ungi cada pessoa, porque era como se o Espírito Santo tivesse, me imerso na sua glória, na sua presença, e o consolo do Espírito Santo guardou a minha vida. Querido, talvez você esteja vivendo um momento difícil na tua vida, de dor, de perda, de morte, alguém que você perdeu, alguém que te abandonou. Eu quero te dizer, o Consolador é aquele que pode mudar a sua vida. Talvez você ainda não tenha aceitado Jesus, então agora é Ele quem está te dizendo, entrega o teu coração para Jesus, porque se você fizer isso, Ele vai entrar na tua vida e vai te consolar. Mas talvez você já seja um cristão e esteja vivendo um momento de dor terrível. Busque ao Deus, busque ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, o Senhor é o consolador da minha vida, consola minha alma, consola o meu corpo, porque o meu espírito já está vivo. Amém? Ele é o Paráclito. Jesus disse: eu tenho que ir para que Ele venha, e Ele virá, e Ele estará ao lado de vocês, mas estará dentro de vocês. Ele diz: porque Ele habita convosco, estará dentro de vós. A Bíblia diz também que Ele é chamado de Espírito de adoção. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Queridos, eu acho que o abandono, a orfandade, é uma das dores mais tristes. Eu imagino pessoas que se sentem, que foram abandonadas, que os pais, por alguma razão, as deixaram por pobreza, porque são mães solteiras, que talvez fossem jovens, não tivessem como criar, e aquela criança foi abandonada e um dia foi até adotada por alguém, talvez nem adotada foi. Certamente essa pessoa tem no seu coração aquele sentimento: por que eu não fui amado? Por que eu não fui amada? Por que minha mãe me abandonou? Muitas pessoas que foram rejeitadas têm esse espírito ao longo da sua vida. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que todos nós fomos adotados. Todos nós fomos feitos filhos de Deus através de um espírito de adoção, do espírito de adoção que clama: Abba, Abba é papai. Meus queridos, durante muitos anos da minha vida, eu olhava para Deus e eu sentia que Deus era grande, eu gostava de estudar sobre Deus, eu gostava de pregar sobre Deus, mas eu não sentia o amor de Deus. Talvez por ter tido um relacionamento difícil com meu pai, hoje eu sei que ele me amou muito, que ele se admirava de mim, que ele me admirava, que ele me amava, mas eu era um menino, um jovem muito traquina, muito rebelde. Então, muitas vezes, ele, por causa que eu brigava com a minha irmã, que era um ano mais velha que eu, mas como eu era homem, ela era mulher, eu batia nela e meu pai a defendia. E eu sei que por ter batido nela, ela também sentiu a rejeição, talvez da minha atitude, mas meu pai defendia minha irmã. Então, durante muito tempo, eu sentia que meu pai não me amava. Mas um dia, queridos, quando nasceu a minha filha, e que eu olhei para aquele bebezinho que eu não tinha nenhum relacionamento, e eu amei de uma maneira enorme, incondicional. Ali, Deus começou a me curar. Ele disse: filho, eu te amo assim, eu te adotei, eu te escolhi, e o Espírito Santo é que trouxe este espírito de adoção. Hoje eu corro para o colo do Pai, hoje eu dobro meu joelho e eu falo: Senhor, estou sentindo saudade de ser cheio da Tua presença. E Ele, nas madrugadas, Ele me enche, Ele me visita. Queridos, o Espírito Santo é chamado de o Espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar: Abba, papai. Então, se você não sente que Deus é o seu Pai, que Deus te ama tanto, peça ao Espírito Santo, porque Ele é quem nos aproxima de Deus.
É Ele quem faz com que nós nos sintamos filhos amados de Deus. Amém? Mas a Bíblia diz que também Ele é chamado de Espírito de Santidade. Por isso Ele é o Espírito Santo, lá em Romanos 1:4. E foi designado Filho de Deus com poder, está falando de Jesus, né? Segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, existem duas palavras, né, para filho, para criança. Uma é paidion, que é criança, é bebê, né? Daí vem a palavra pediatra. O Espírito Santo gerou a Jesus. Então Jesus nasceu do Espírito Santo. Então ele era um filho de Deus, né? Através do Espírito Santo, como paidion, como uma criança. Mas a Bíblia diz que ele foi crescendo, né? E foi aprendendo por aquilo que sofreu. O Espírito Santo foi trabalhando na vida dele. E o processo de completude, que ele se tornou o Filho de Deus, ruiós, né? Que é o Filho maduro, o Filho pleno, aconteceu na ressurreição. Também através do Espírito Santo, quando ele o ressuscitou, quando ele recebeu o corpo glorificado. Então, o Espírito Santo é o Espírito que, através da sua santidade, vai nos tirando de uma imaturidade, daquela filiação do novo convertido, que é beber na fé, até tornar esse convertido num filho pleno, que tem vitória sobre Satanás, que tem autoridade, que toma posse da herança de Deus. O ruioso, o filho pleno, é aquele que podia assinar pelo Pai, é aquele que fala em nome do Pai. Então é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida, que nos faz vencer as áreas de fragilidade, as áreas de dificuldade. Sabe por quê, querido? Porque o diabo sempre procura o elo mais fraco da corrente para quebrar. O animal predador, ele sempre procura o animal mais fraco no rebanho, ou aquele que é bebê, aquele que acabou de nascer, ou aquele que está doente. Então, a figura do Espírito Santo fazendo esta obra de nos levar à plenitude, para quê? Para que nós tenhamos a plenitude da filiação, que é a plenitude do filho chamado ruioso, filho maduro, filho varão, na estatura de varão perfeito, como é a estatura de Jesus. E este é um processo que só vai completar na nossa vida, na vinda de Cristo. Mas cada vez mais que nós temos comunhão com o Espírito Santo, mais nós nos tornamos fortes, varões, varoas, homens e mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo, com autoridade para pisar na cabeça da serpente e ter vitória sobre os ataques do inimigo. Amém? Então, eu espero que você esteja gostando desta série do Espírito Santo. A próxima mensagem eu falarei sobre os emblemas do Espírito Santo. Estará imperdível, não percam. Amo vocês, que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te encha, te guarde, complete a obra de Deus na sua vida. Esta é a minha oração e eu profetizo isso em nome de Jesus. Um beijo no teu coração.